Fala aí, pessoal, beleza? A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro segue neste domingo, dia 10 de maio, Dia das Mães, com a disputa de mais 7 jogos. Eu vou trazer para vocês o jogo a jogo, quem pega quem, as transmissões ao vivo e também a posição de cada time na tabela de classificação. A rodada começa às 16 horas, pelo horário de Brasília, com o Remo recebendo o Palmeiras. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Mangueirão, em Belém, e terá transmissão da TV Globo, do GE TV e também do canal Premier. E como é que chegam aí os times para esse jogo? O Verdão vem de empate em 1-1 na rodada passada com o Santos e segue ele na liderança isolada com 33 pontos. São 6 pontos de vantagem para o Flamengo que tem um jogo a menos. Já o Remo aí vem de uma surpreendente vitória fora de casa sobre o Botafogo por 2-1. Mesmo assim, o Leão ainda segue na zona de rebaixamento. O Remo é o 19º colocado com 11 pontos, é penúltimo colocado com 11 pontos, e mesmo se vencer neste domingo, não deixa a zona de rebaixamento. Também às 16 horas, o Atlético Mineiro vai receber o Botafogo, o jogo que acontece lá na Arena MRV, em Belo Horizonte. Transmissão da TV Globo e também do canal Premier. E como é que chegam aí os times para esse jogo? O Atlético venceu na rodada passada o clássico contra o Cruzeiro 3-1, quebrando aí uma sequência de 3 derrotas consecutivas. O Galo aparece na 13ª colocação com 17 pontos, 5 vitórias e menos 3 gols de saldo. E o Botafogo? O Botafogo, conforme eu falei, perdeu na rodada passada para o Remo em casa, 2-1. Isso é o 12º colocado, também com 17 pontos, mas fica à frente do Atlético Mineiro no saldo de gols, né? O Botafogo tem menos 1 gol de saldo, o Atlético tem menos 3 gols de saldo. As duas equipes têm 5 vitórias. Porém, o Botafogo ainda tem um jogo a menos, né? Tem esse detalhe também do Botafogo, um jogo a menos. Se empatar o jogo, as duas equipes ganham a 11ª posição do Internacional, né? O Internacional que tem 18 pontos mais 4 vitórias, e quem vencer naturalmente aí ultrapassa não apenas o Internacional, como também o Cruzeiro e o Vitória, né? Então esse jogo aí tá valendo ali pelo menos a 9ª colocação. Bom, seguindo aqui com a rodada, às 18h30, duelo aí de equipes que estão na zona de rebaixamento. O Mirassol vai receber a Chapecoense lá no José Maria de Campos Maia, com transmissão do canal Premier. E como é que chegam aí as equipes para esse jogo? Na rodada passada, o Mirassol surpreendeu, bateu o Corinthians pelo placar de 2-1, também no José Maria de Campos Maia, e no meio de semana venceu a LDU do Equador por 2-0 pela Copa Libertadores. No Brasileirão, a situação do Mirassol é a seguinte: 18º colocado com 12 pontos. Já a Chapecoense vem de derrota de virada em casa para o Red Bull Bragantino, também por 2-1, e ocupa a lanterna da competição com apenas 8 pontos. A Chapecoense venceu na estreia o Santos, depois não venceu mais, lá para cá são 12 jogos sem vitória, né? Lembrando que a Chapecoense, assim como o Mirassol, tem também um jogo atrasado aí nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Também às 8h30, o clássico majestoso. O Corinthians recebe o São Paulo na Neoquímica Arena. E esse jogo terá transmissão apenas da Amazon, né? A plataforma de streaming Amazon vai mostrar esse clássico entre Corinthians e São Paulo. Como é que chegam as equipes? O Corinthians, conforme eu acabei de falar, perdeu na rodada passada para o Mirassol 2-1. Resultado ali que fez voltar para a zona de rebaixamento. O Timão é o 17º colocado com 15 pontos. Tem os mesmos 15 pontos que o Santos, os dois times têm 3 vitórias, os dois times têm menos 3 gols de saldo, só que o Corinthians marcou menos gols que o Santos. O Corinthians marcou 10 gols contra 19 gols do Santos, por isso que o Timão está na zona de rebaixamento. Já a equipe do São Paulo empatou na rodada passada com o Bahia, 2-2, resultado ele que desagradou totalmente a torcida, né? Sofreu empate na Bacia das Almas e no momento ocupa a 4ª colocação com 24 pontos. Se vencer, toma a 3ª posição do Fluminense. O Fluminense que tem 27 pontos, mas se vencer, passa o Fluminense nos critérios de desempate. Seguindo com a rodada, também às 18h30, o Santos vai receber o Red Bull Bragantino lá na Vila Belmiro, jogo que terá transmissão do Premier. E como é que chegam aí os times para esse jogo? O Santos empatou na rodada passada com o Palmeiras em 1-1 e está ali na zona limite para entrar na zona de rebaixamento, né? Conforme eu falei, o Santos é o 16º colocado, com os mesmos 15 pontos que o Corinthians, só que fica à frente da equipe da capital no número de gols marcados, né? Então, se o Santos bobear, entra na zona de rebaixamento nessa rodada. Já o Red Bull Bragantino venceu a Chapecoense na rodada passada na Copa Sul-Americana. No meio de semana meteu um 6-0 no Blooming, fora de casa, e no Brasileirão ocupa aí a 7ª colocação com 20 pontos. Se vencer, pode até pular ali para a 5ª colocação, né? Dependendo do que acontecer com o Atlético Paranaense. Mas se ele vencer, ele já toma a 6ª posição do Bahia. E aí, seguindo com a rodada,
Às 19h30 teremos aí o Grêmio recebendo o Flamengo, jogo que terá a transmissão do Premier. E como é que chegam esses times para o jogo? O Flamengo vem de empate na rodada passada, 2-2 com a equipe do Vasco, né? Chegou a abrir 2-0, mas depois sofreu empate e segue ali na segunda colocação com 27 pontos, 6 pontos atrás do Palmeiras e com um jogo a menos. Já o Grêmio na rodada passada empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense e aparece ali achar o Grêmio aqui na classificação, na 15ª colocação com 17 pontos. Tem uma turma com 17 pontos, né? Botafogo, Atlético Mineiro, Vasco, o Grêmio. O Grêmio aí fecha essa fila na 15ª colocação com 17 pontos. E para fechar, também aí, o jogo que acontece às 20h30, o Vasco, né, que eu tava falando agora, vai jogar contra o Atlético Paranaense lá em São Januário. Esse jogo terá transmissão da Record TV, da Cazé e também do Premier. O Vasco, como eu falei há pouco, vem de empate em 2-2 com a equipe do Flamengo, né, no clássico contra o Flamengo, é o 14º colocado com 17 pontos. Nas últimas 5 rodadas, venceu apenas um jogo, né? A situação do Vasco então não é das melhores nesse momento no Brasileirão. O Atlético Paranaense também vem de empate 0-0 com o Grêmio, aparece ali na 5ª colocação com 23 pontos. E se vencer, o Atlético Paranaense pode até terminar a rodada na 3ª colocação, né? Então o Atlético aí podendo aí terminar a rodada no top 3. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, deixa o coraçãozinho. E se não está inscrito, se inscreva aqui nessa plataforma e me siga para mais informações como essas. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!